Quem ama Deus aqui, diga amém. Ame-o com todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Amém? Irmãos, eu já iniciei esse culto dizendo para você assim, se você tem algo, ou tinha algo, ou tem, marcado para o dia 7 de setembro, então desmarque. Nós vamos ter uma reunião muito especial, muito importante aqui na nossa igreja. Dia 7 de setembro, fazem exatos 200 anos, completam-se 200 anos exatos da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo, ele fez uma declaração em favor do Brasil, que ficou conhecida aquelas palavras que ele disse, lembra? Independência ou morte. O Brasil, gigantesco como ele é, era uma simples colônia de Portugal. Escute. E o Brasil estava crescendo muito comercialmente, enquanto Portugal estava com problemas econômicos lá na Europa. Então eles viram isso, que Portugal estava sobressaindo por causa do Brasil. E estava difícil. E aí Dom Pedro tomou uma decisão e disse, ou a gente fica independente de Portugal, ou então a gente morre, vamos para a pancada, mas é independência ou morte. Essa declaração foi feita no 7 de setembro de 1822. 200 anos depois, nós ainda estamos lutando por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade moral, social e etc. Então, 200 anos depois, ainda estamos lutando por liberdade. E se você parar para observar, em todas as épocas, povos, nações e indivíduos lutaram por sua liberdade, por sua independência. Todas as épocas, se você observar isso. Quantas e quantas vezes Israel caiu na mão de nações inimigas, Deus os entregou na mão de nações inimigas, e eles passaram anos e porque queriam sua liberdade, sua independência. Quantos? Quantas vezes indivíduos comuns, povos, lutaram pela sua liberdade, outros ainda lutam. Taiwan luta por sua liberdade do regime chinês. Ultimamente estamos vendo a Rússia querendo tomar posse ali, por força e por violência, da Ucrânia. Povos que se acham donos de outros povos, que querem seus territórios como suas propriedades, suas riquezas como suas propriedades. Não é em vão que o Macron, lá da França, quer tanto, ele ama tanto e tem um carinho tão grande pela Amazônia. O Macron, não sei quanto amor é esse, quanto carinho, são as riquezas imensuráveis de ouro, de nióbio e outras mais que tem na Amazônia, que enriquecem o mundo. Ele não está lá com um coraçãozinho para a Amazônia, que ele ama o verde. Não é isso não. Então os povos querem ser donos dos territórios dos outros e etc. E isso cai sobre a gente, né? Superiores que querem ser donos dos seus subordinados, patrões que querem ser donos dos seus funcionários, pessoas que querem ser donas, proprietárias da opinião, dos pensamentos das outras pessoas, pessoas que são subjugadas financeiramente, etc. Então o que acontece? No dia 7 o Brasil vai estar marchando, comemorando e ainda protestando, comemorando a independência e protestando contra
a escravidão que regimes querem impor sobre a gente. Isso do mundo natural. Só que nós, no mundo espiritual, dia 7, a gente vai estar marchando por nossa liberdade, por nossa independência, porque a gente sabe que vai além do mundo físico, é espiritual. Aí eu pergunto assim, fica para a sua reflexão, você não precisa me responder. Mas em qual área da sua vida que você quer sua independência? Há pessoas que elas são escravas ou dependentes financeiramente de outras e são humilhadas. Há pessoas que ela não têm independência psicológica, porque ela é controlada por outra pessoa ou por outras pessoas. Há pessoas que querem sua independência profissional, empresarial. Pastor, eu quero ser empreendedor, dono do meu próprio negócio, etc. Enfim, não sei aonde você quer sua liberdade, onde você quer sua independência. Eu sei que em alguma área da sua vida você quer a sua independência, sua liberdade. Então, no dia 7, nós vamos estar aqui com o nosso líder estadual, o pastor do estado, nosso mestre Camilo, 7 horas da noite. E eu vou chamar você para 3 dias de jejum. 3 dias. Assim como Esther convocou a nação para 3 dias de jejum, e naqueles 3 dias, uma sentença de genocídio foi derrubada pelo poder de Deus, e aquele povo foi liberto de todo o projeto maligno de Amã. Eles conquistaram a independência deles, assim também a gente vai estar buscando pela nossa. Dia 7 de setembro. Então, se você tem alguma coisa marcada, no final do culto eu vou te explicar sobre o jejum que nós vamos fazer de 3 dias. Topa jejuar comigo? Pastor, mais um jejum para quebrar barreiras, para abrir as portas dos céus, para a gente receber mais poder de Deus, resposta. 3 dias de jejum. Eu vou chamar você para 3 dias. Para no dia 7, a gente ter o sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 12. Evangelho de João. Pois não há barreiras para quem é revestido do poder que vem de Deus. Vamos lá, João 7. Aliás, eu falei João aqui, pessoal? 12. 7 é o dia. O nosso evento especial. Vai ser dia João 12. João 12. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12. Dia 7 vai ser uma quarta-feira, é meio de semana. Graças a Deus não é feriadão, não é? Que haja feriado no nosso país. O Brasil é um dos países que mais tem feriados no mundo. Imagina isso, pessoal. Feriado nacional, estadual, municipal. Daqui a pouco vai ter feriado individual. Eu decreto o meu feriado. Esse é o meu dia. Eu decreto o meu feriadão. Aí daqui a pouco vai ter o nosso feriadão. Meu Deus, é incrível. Isso atrapalha a economia de qualquer país, né? De qualquer nação. Então, dia 7 é meio de semana, quarta-feira, família. E eu vou te entregar um documento para você trazer no dia 7. Eu vou te entregar. Daqui a pouco eu explico para você. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: comece perdendo. Você pode repetir comigo? Perder ninguém gosta. Falar em perder, pastor, perder não é comigo, eu só ganho. Você já está perdendo. Eu só quero ganhar. O negócio de perder não é comigo, eu só quero ganhar. Pois bem, você vai entender isso. Comece perdendo. João 12, versículo 20 em diante, diz assim, ó. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus.
E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Olha o 25 agora, preste bem atenção. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Vamos ler só o 25 novamente. João 12, versículo 25, diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Pronto, para por aí. Uns gregos queriam falar com Jesus e eles abordaram Filipe, possivelmente porque Filipe ele tinha um nome grego e eles pensaram, esse camarada consegue entender a gente melhor. E aí Filipe foi falar com André e ambos foram até Jesus. E aí nessa abordagem, Jesus já começa a fazer declarações sobre a sua reta final. Ele já tinha entrado de forma triunfante em Jerusalém. Acho que você deve lembrar daquela passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Lembra disso? Tem até uma canção, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor, tem uns gregos lá que querem falar contigo. Aí Jesus explica, está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Eu vou partir para a minha reta final. Mas o que nos interessa é o versículo 25, que Jesus fala para Filipe, para André, para todos que estão presentes ali. Ele explica o seguinte, que quem ama a sua vida vai perdê-la. Quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem neste mundo que nós estamos vivendo, aborrece a sua vida, guardá-la, preservá-la para a vida eterna. Aqui eu quero falar com você sobre o seguinte, comece perdendo. Caminhar com Jesus é isso, pessoal. É a gente começar perdendo. E dependendo do trecho da caminhada em que nós estamos com Ele, nós já perdemos muitas coisas. Mas é preciso você entender que caminhar com Jesus, em muitas áreas da nossa vida, é perder. Eu vou clarear isso na sua mente para você entender e não ficar assustado. Porque Jesus hoje para as pessoas é o quê? Jesus é sucesso. Jesus é sucesso. Eu estou com Ele, sucesso, vou ter sucesso. Vou ser um sucesso. Ou então Jesus hoje é dinheiro. Eu vou caminhar com Jesus, vou entregar minha vida para Ele, então Ele vai me dar muito dinheiro, porque Ele vai me prosperar, eu vou arrebentar, eu vou crescer, etc, etc. Jesus é portas abertas, Jesus é eu tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas até fazem uma interpretação errada desse texto, porque só lê o versículo isolado e texto sem contexto é pretexto para heresia. Você pega o versículo e você vai ler o que Paulo diz antes, sei passar fome, sei passar frio, sei passar necessidade, sei viver em escassez, sei isso, sei aquilo, papapá, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala de dificuldades, algumas extremas que ele passou por causa do Evangelho, por causa da vida com Cristo, e depois ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se tais pessoas cristãs nos dias de hoje passarem por coisas desse tipo, está amarrado, eu estou na derrota, eu estou no fracasso, etc. e tal. É claro que Deus quer nos tirar da escassez e nos colocar na abundância, mas poucos diriam, passando por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Poucos diriam isso. Então, o fato é que começar a caminhar com Jesus é começar perdendo. Porque ele deixa claro, aquele que aborrecer a sua vida neste mundo, ele vai guardá-la para a vida eterna. Mas aquele que amar a sua vida, ele vai perdê-la. Então o que é começar perdendo?
É viver aquilo que não faz sentido para você, mas faz sentido para Deus. Começar perdendo é isso. É viver aquilo que não faz sentido para você, mas faz sentido para Deus. Pensa comigo e responde. Fazia sentido para um cara como Saulo deixar a vida que ele tinha no Sinédrio, a posição respeitadíssima, uma carreira que prometia muito. Eu não duvido que Paulo, com o passar dos anos, ele seria promovido a líder do Sinédrio, a príncipe do Sinédrio. Então, ele, cara, tinha uma carreira promissora. Ele percebia uma seita, que para ele era uma seita, que era o cristianismo, que estava começando a tomar espaço em meio às outras religiões, principalmente a dele, na época. Era um cara que eu já te mostrei algumas vezes o currículo dele aqui. Fazia sentido um cara desse, ele deixar tudo para ele ser crente e pregador daquilo que ele perseguia? Da doutrina que ele tanto abominava? Fazia sentido? Alô, terra? Não fazia sentido. Mas aquele encontro com Jesus fez com que ele mudasse completamente de ideia. O que para mim era lucro, ele disse, eu considerei-o como perda. O que para mim era lucro, considerei como perda, para que possa ganhar a Cristo. Paulo fala sobre isso. É começar perdendo. Com Cristo a gente começa perdendo. É viver aquilo que não faz sentido para você, mas faz sentido para Deus. É se entregar de tal forma ao amor de Deus e abrir mão do amor que você tem por sua própria vida, por sua própria existência e dizer, Deus, cumpre em mim o teu querer. Faça em mim a tua vontade. É o que Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É deixar de amar mais a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Jesus fala, aquele que ama a sua vida perdê-la, ele não está condenando as pessoas a não se amarem. Ele não está dizendo, não se cuide, não ame a si mesmo. Mas ele fala de um amor que é superior ao amor que nós sentimos por Deus. Ele fala de um amor por nós mesmos, de nós para nós mesmos, em que somos capazes de dizer um não para Deus, caso, quando Ele me confrontar, aquilo me incomode. De repente Deus me confronta e algo que Ele me pede me incomoda, e eu sou capaz de dizer não para Ele. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, se eu for confrontado por Ele, Ele nunca vai ouvir um não da minha parte, porque eu estou disposto a perder. Aquilo que para mim era lucro, considerei-o como perda, para que possa ganhar a Cristo. Começar perdendo é soltar o que precisamos soltar, para receber o que Deus quer nos entregar. Começar perdendo ou perder é soltar o que precisamos soltar para receber o que Deus quer nos entregar. Você pode repetir isso? Diga, é soltar o que eu preciso soltar para receber o que Deus quer me entregar. Ei, Deus quer te entregar uma coisa. Mas o que é que você precisa soltar antes? Começar perdendo ou perder é isso. Às vezes você precisa soltar alguém. E aí eu não estou falando de casamento, porque Deus abomina o divórcio. Mas de repente uma companhia que te atrapalha. Um relacionamento social, às vezes até uma amizade. Às vezes você precisa soltar, para Deus te entregar o que Ele quer. Às vezes você precisa soltar um sentimento. É soltar aquilo que eu preciso soltar, para receber aquilo que
Deus quer me entregar. Perder a si mesmo é isso. De repente você precisa soltar algo, você está preso a algo, está preso a alguém, está preso a um sentimento, está preso a uma obsessão, está preso a uma ideia. Sim, está preso a um pensamento, é isso e acabou. E você precisa soltar isso, para você poder receber o que Deus quer te entregar. Entenda o sentido da frase que eu vou te dizer, porque eu já te expliquei aqui um pouco. Pare de amar a si mesmo. É meio grosseiro isso. Se alguém pegar só essa frase, vai dizer, o pastor é louco, ele disse para eu não me amar, então eu não vou mais me cuidar, não vou mais me tratar, não vou mais planejar meu futuro. Não. Mas é no sentido daquilo que Jesus falou, ame-se, mas não ame-se mais do que você ama ao próprio Deus. Quando ele fala sobre quem ama a sua vida vai perder, para o bom entendedor essa frase basta, é compreensível. Ele não está dizendo que é para você ser relaxado com a sua vida, com o seu presente, com o seu futuro, com a sua saúde, com a sua aparência, etc. Não. Ele só está dando um destaque ao amor que você tem que ter por Deus, que tem que estar acima de todas as coisas, acima de si mesmo. Aquele que ama a sua vida, ele disse, vai perdê-la. Pode até ganhar algumas coisas aqui nesse mundo, porque se empenhou, se dedicou, se esforçou, investiu, mas vai perder a parte principal, a mais importante, que é aquela que nenhum homem pode dar, a vida eterna. Os ricos e poderosos e influentes dessa terra podem te levar a lugares que ninguém pode te levar, uma pessoa comum não pode te levar. Pode te levar para a mídia, pode te levar para momentos de glória, pode te levar para grandes eventos, te gerar grandes oportunidades, mas só Deus pode te dar a vida eterna. Só Deus. E Jesus está falando sobre isso. Esse era o assunto principal de Jesus. Ele queria que as pessoas elas tivessem uma mente um pouco mais transcendental, que fosse além dessa esfera humana, porque nós só olhamos para cá, só pensamos aqui, só planejamos para cá. Planejamos nossa previdência, planejamos nossa aposentadoria, planejamos nossa casa própria, planejamos nosso futuro, planejamos o futuro dos nossos filhos, etc, etc, etc. Ele sabe que a gente está muito ligado nisso aqui. Mas a vida não é só isso. É a eternidade. É a vida eterna. Então a gente precisa ter uma mente mais transcendental. Olhar por dentro do véu. Perceber, ainda que não tenhamos visto, perceber a eternidade. E desejar estar lá com Jesus. Aquele que ama a sua vida vai perder a sua vida. Parece meio redundante, mas está aqui, Jesus está explicando isso. Mas aquele que perder a sua vida, aborrecer a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Marcos 10. Abra aí sua Bíblia. Deixa eu te dar um exemplo bem claro disso aqui. Marcos, você está em João, né? Aí você volta a Lucas, aí vai Marcos. Capítulo 10. Andar com Jesus, irmãos, é perder. É estar disposto a soltar o que você tiver que soltar. Existem coisas que Deus só vai te entregar quando você soltar outras. Esse negócio de soltar é meio complicado, meu Deus. Pois é. Mas existem coisas que Deus só vai te entregar quando você soltar outras. Existem bênçãos, documentos no céu, contratos que Deus quer te entregar, mas que Ele só vai te entregar quando você soltar outras. Você entende isso? Alô, terra? É alguém que vai entrar ali, irmão, não se distrai lá não, deixa que a obreira ajuda. Você entendeu isso? De repente você está precisando soltar algo. Você vem falando muito com Deus sobre um determinado tema na sua vida. E Deus quer te entregar algo.
Mas Deus nunca vai te entregar sem que você solte o que você precisa soltar. Olha o que diz Marcos capítulo 10. O versículo é o de número 17. Marcos 10, 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual ajoelhou-se diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Para por aqui. Olha a cena. O cara criou uma cena muito legal. Correu para ele um homem, e a Bíblia diz aqui que ele se ajoelhou. Olha a cena, pessoal. O cara se ajoelhou lá diante de Jesus. O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu quero ir para o céu. Quero herdar a eternidade. Assunto bem pertinente às mensagens de Jesus. Céu, 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 eternidade, reino. 18. E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Tu sabes os mandamentos? Isso aqui a gente aprende na aula de religião, né, pessoal? Com a tia de religião. Você já teve aula de religião? Qual era o nome da sua tia? Esqueceu? Eu lembro do nome da minha tia. É tia Suerda. Tia Neta. A minha era tia Suerda. Segunda série, olha só. Hoje é ano, né? Segundo ano, né? Mudou a nomenclatura aí. Na época era série, né? Segunda série, tia Suerda. Ela ensinava pra gente os mandamentos. 20. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Essa foi a resposta dele à pergunta de Jesus. Senhor, tudo isso que o Senhor falou, se eu dependo disso aí para herdar a vida eterna, então, Senhor, isso de joelho, camarada, viu? Tudo isso eu guardei, desde que eu sou pequeno eu guardo isso aí. Eu sou um religioso desde a minha mocidade. Sou aquele filhinho que guarda os mandamentos. Sou aquele rapaz que toda mãe quer ter como genro. Sou bom demais, uma benção. Riquinho, guardava os mandamentos, maravilha. 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. Eita glória, Jesus te ama. Amém? Jesus olha para a gente e nos ama. Jesus olhou para ele e o amou. E lhe diz: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Para por aqui. Delicado isso, né, pessoal? Muita gente interpreta mal esse texto. Calma. Jesus olhou para ele e o amou. Olhares profundos. Jesus foi lá nas entranhas dele, na alma dele. Jesus não conhecia socialmente aquele rapaz, não tinha convivência com ele. Mas ele não precisava disso para conhecer uma pessoa, porque ele era Deus encarnado. A Bíblia diz que Jesus o amou. E Jesus falou para ele assim: te falta uma coisa. E você já deu uma estremecida nele. Poxa, eu sou um cara padrão. Guardo os mandamentos desde a minha mocidade. O que é que me falta? Acho que antes de Jesus começar a falar, já passou ali um processador do cérebro dele, deu uma processada em tantas coisas, que ele começou a pensar assim: meu Deus, o que está faltando? E aí Jesus vai lá e diz: faz o seguinte, vai e vende tudo que tu tens, aí você dá aos pobres, solta, aí depois você vem e me segue. Não sei se Jesus tinha lá um plano missionário com ele, um plano apostólico, não sei. Sei que alguma coisa
Jesus queria entregar para ele, mas ele não quis soltar. Deixa eu te dizer uma coisa, o amor é capaz de dar conselhos difíceis. O amor é capaz de dar conselhos difíceis. Vou repetir. O amor é capaz de dar conselhos difíceis. Jesus amava o suficiente para dar conselhos difíceis. Como é que você vai dizer para uma pessoa que é rica, vende tudo que você tem, aí você dá aos pobres? Eu só quero que você me siga depois que você fizer isso. Solte. Não ame a sua vida. Perca, para você poder ganhá-la e preservá-la para a vida eterna. Às vezes nós não amamos o suficiente para dar conselhos difíceis para as pessoas. E por outro lado, às vezes nós não amamos o suficiente para receber conselhos difíceis. Nós queremos receber conselhos que nos agradam, que massageiam o nosso ego, que passam a mão na nossa cabeça, que faz nós concordarmos com aquilo que nós estamos recebendo, que não exige tanto da gente. Às vezes nós não amamos o suficiente para dar conselhos difíceis e não amamos o suficiente para receber conselhos difíceis. Jesus amou o suficiente para dar um conselho muito difícil para ele, mas ele não amou o suficiente para receber aquele conselho difícil. O amor nos faz, o amor é capaz de dar conselhos difíceis. Não sei se você já deu um conselho difícil para alguém. Eu acho que se você tinha que dar e não deu, ficou um peso no teu coração. Eu vou dizer para você, você errou. Porque uma pessoa, ela pode se perder se você não der um conselho difícil que ela precisa receber. Uma pessoa pode se perder. Às vezes naquele conselho difícil você vai perder a amizade daquela pessoa. Você vai perder a companhia dela. Você vai perder o carinho dela. Você vai perder o que ela tem para te oferecer. Perca. Mas dê o conselho que precisa ser dado. Jesus não tinha rabo preso com nada e nem com ninguém. Ele não precisava de um riquinho perto dele, porque quem podia suprir as suas necessidades ministeriais estava suprindo Deus. Então ele foi lá e deu um conselho difícil para aquele jovem. Ele disse: venda tudo que você tem, aí você vai lá e dar aos pobres, e depois você vai ter um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. Aí eu estou me lembrando aqui daquele jogador de futebol muito conhecido nosso, que é o Kaká. Lembra do Kaká? Lembra? Evangélico, cristão, tal. Eu lembro quando ele estava no auge no Real Madrid, que na verdade no Real Madrid ele não chegou ao auge, né? Se deu mal lá. Mas na transferência dele para o Real Madrid, ele estava no auge. E uma vez ele dizendo assim: meu sonho, meu desejo, né? Porque vocação não se escolhe, você recebe. Profissão você escolhe, vocação você recebe. Profissão você escolhe, vocação você recebe. E ele dizia assim, que o desejo dele, não sei se era vocação, era escolha, é ser pastor. Mas eu vou seguir essa carreira só quando eu terminar a minha vida no futebol. Na memória eu fiquei pensando, eu lembrei dessa passagem aqui. Ué, chamada é chamada, vocação é vocação. Vende tudo que tu tens, deixa. Não, mas eu já fui eleito uma vez o melhor do mundo, pode ser que eu seja outras. E aí? Vocação é vocação, chamada é chamada. Espera aí, Deus, segura as pontas aí que depois
Jesus falou para o rico Mateus, coletor de impostos: deixa a mesa e me segue. E aí? Mateus teve que deixá-lo. Conversou com Zaqueu: cara, tu tá errado. O amor é capaz de falar coisas difíceis, de dar conselhos difíceis. Cara, tu tá errado. Tu tá roubando os outros. Se tu continuar assim, tu vai queimar no inferno. Pá. A Bíblia diz que Zaqueu se arrependeu. Ele disse: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele teve que mexer na conta poupança dele, nas economias, tudo que ele tinha juntado para se corrigir com Deus, com os outros. Ele teve que soltar para receber o que Deus tinha para entregar. Jesus disse: hoje veio salvação a esta. Imagina quantas pessoas receberam um dinheiro que não esperavam. É bom receber um dinheiro que você não espera? O governo está liberando o PIS. Mais de 2 bilhões para milhões de brasileiros aí de anos anteriores. É bom receber um dinheiro que você não espera, né? Vai atrás do PIS, pode ser que o PIS está lá. Se não for o PIS, vai ser uma pizza. É bom. Imagina o povo recebendo de Zaqueu um dinheiro que eles não esperavam, hein? Impostos que eles tinham pagado além. Zaqueu foi lá, coisa boa. Ele teve que soltar para poder receber. Paulo teve que soltar para poder receber. E Jesus pede para esse rapaz: solta, porque tem algo que Deus quer te entregar. Perca. A matemática de Deus é diferente da nossa. Para a gente perder é perder, para Deus perder é ganhar. Você nunca perde com Deus. Jesus disse: não há quem tenha deixado pai, mãe, filho, terra, não sei o que, por amor de mim, que não receba 100 vezes mais. Aí ele dá uma promessa: ainda nesta vida. Repete comigo: 100 vezes mais. Ainda nesta vida. Palavras dele. Com Deus a gente não perde. Para Deus perder é ganhar. Você dá, você recebe. Você solta para a terra te devolve multiplicado. Você dá, você recebe. Você solta, Deus te abençoa. Jesus pediu: solta. Ele deu um conselho difícil. Quantos amigos aquele riquinho não devia ter? Riquinhos geralmente têm muitos amigos. Você tem um carrão, você tem muitos amigos. Você tem uma bicicleta, ninguém quer andar com você. Você pode pagar a conta do restaurante. Você tem muitos amigos. Você não pode, ninguém te convida. Quantos amigos aquele riquinho devia ter? Batia nas costas dele, né? Aquela coisinha de amigo. Fazia assim. Jesus disse: solta. Tem algo que Deus quer te entregar. E eu estou dizendo para você que nessa manhã tem algo que Deus quer te entregar, mas solte o que você precisa soltar. O amor é capaz de dar conselhos difíceis, mas quem ama também é capaz de receber conselhos difíceis. Quem ama também é capaz de receber conselhos difíceis. Não concordo. Beleza, tranquilo. Olha o que ele disse para Jesus. Versículo 22. Ele disse assim: eu não concordo com essa palavra. Foi isso que ele disse? Foi o que ele disse? O que é que diz aí? Mas ele contrariado. Contrariado é o quê? Contrariado é o quê, gente? Eu não concordo.
Eu não concordo. Ele estava de joelhos. Ó. Não vou julgá-lo, porque não dá. Eu já ia dizer, sou hipócrita, estava de joelho, né? Teve que lavar a cara e sair fora. Contrariado com aquela palavra. Pastor, significa que quem vai entregar a vida para Jesus tem que vender tudo que tem que vender sua casa, seus bens, dar aos pobres, depois ir para a igreja? Nada a ver. Naquele caso, sim. Foi o que Jesus falou para ele. Ele é um caso específico, extraordinário. Para ele, sim. Isso não é regra para todas as pessoas. Mas fica a essência. Para a gente fica a essência do que Jesus falou para ele. Que o que nos enriquece não é só nosso dinheiro não, pessoal. Às vezes há pessoas que são ricas de si mesmas. É o que eu penso, é o que eu sinto e acabou. São ricas do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, da sua presunção, das suas ideias. E Jesus diz, solta. Ele contrariado. Quantas vezes ficamos contrariados com um conselho difícil que você recebe? Quantas vezes ficamos contrariados com um conselho difícil que nós recebemos? Que conselho difícil que ele recebeu? Lembra de Nabucodonosor? Construiu a linda Babilônia. Quem nunca ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E certa vez, Nabuco, para os íntimos, né? Porque o nome dele é muito extenso, então vamos falar de Nabuco. Ele não tinha o que fazer, estava passeando pelo palácio dele, e aí ele disse assim, ó, quão grande palácio que eu construí. Aí a construção do final da frase que foi o problema. Para a glória da minha majestade. Tudo que eu construí aqui é para a minha glória. Imagina Nabucodonosor assim, eu sou Deus. Seja eu glorificado. E lá no céu, tinha alguém ouvindo isso e não gostou nada. Deus não gostou nada disso. E aí o que foi que Deus fez? Deus pegou e a Bíblia diz que Deus tirou o juízo de Nabucodonosor e deixou ele louco. Ele ficou doido. Hoje nós o levaríamos para o CAPS. Mas não tinha CAPS. Tinha capim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele foi comer capim com os animais do campo. Ele ficou tão doido, pessoal. Perdeu o sentido. Doido de marré. Que a Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu, a aparência desfigurou. E ele foi comer capim com os animais do campo. Alguém aqui alguma vez já se submeteu a comer capim com um jumento lá na esquina? Você ficar de 4 lá e botar a boca na terra e começar a comer capim. Alguém já fez isso aqui? Imagina um rei soberano fazer isso. Nabucodonosor. Sabe quanto tempo durou isso? Chuta. 7 anos. Passados 7 anos, a misericórdia de Deus entrou em ação e Deus, soprou o juízo de Nabucodonosor de volta. Eu imagino que quando o juízo dele voltou, ele se viu de 4 comendo capim, com mata na boca, unha grande, cabelo, sovaco podre, sujo, catinguento. Ele olhou assim, falou, o que está acontecendo? Ele se lembrou da última frase que ele tinha dito. Aí ele mudou. Aí ele dá o testemunho dele. E ele diz assim, hoje eu louvo e exalto o Senhor dos Exércitos. Porque Ele exalta a quem quer, mas Ele derruba a quem quer. E Ele me derrubou. Ele soltou o orgulho, a presunção dele. A arrogância. E Deus o restituiu a honra, a majestade, a soberania de um rei. Às vezes Deus quer nos entregar algo, precisamos soltar algo.
Jesus pediu solta, ele ficou contrariado. Aí o que ele fez? Tem 22, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, leiam comigo, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele disse que não vão entrar os que têm riquezas, ele falou isso? Ele falou o quê? Que é difícil. Algum problema em ser rico? Nenhum, seja podre de rico. Está amarrado, pastor, a riqueza do diabo. Então Salomão era do diabo, Davi era do diabo, Jesus era do diabo. Quem mais era do diabo? Um bocado de gente era do diabo. Seja fanático. Não vá buscar as riquezas. A Bíblia diz que corre risco aquele que isso faz. Trabalhe, invista, use sua mente, a inteligência que Deus te deu. Angarie, mas lembre do reino, lembre da eternidade, lembre da vida eterna. Porque o rico tem uma tendência de que, se ele está com um buraco na alma, o que ele faz? Ele compra algo para poder suprir aquela carência interior que ele tem. Aquele buraco que ele nem sabe que é a ausência de Deus na vida dele. Ele vai comprar algo para tentar suprir aquilo. Aí ele compra, não supre, compra outro, não supre, vai comprando e vai comprando, vai comprando. E quando ele percebe que nada do que ele tem, do que ele é, do que ele vive, supre, aí vem os pensamentos suicidas. Aí bate a depressão. Aí você pergunta assim muitas vezes, por que um cara desse, uma mulher dessa, que tem tudo, tem depressão? Por que um cara desse como o Michael Jackson, que tem tudo, que é famoso, adorado no mundo, o cara tem depressão? Por que uma pessoa dessa famosa, que tem tudo que eu queria ter, dinheiro para pagar as contas, para viajar, porque tem tudo e tem depressão? Porque a alegria e a felicidade não tem a ver com dinheiro, gente. Dinheiro atende às necessidades de prazeres materiais. Mas Deus preenche aqui o nosso vazio, a nossa alma, nosso coração. Quem tem um encontro com Deus verdadeiro sabe que mais vale a pena um dia na sua presença do que 1000 fora dela. Por isso que o salmista fez essa declaração. Quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm essas riquezas. Às vezes você não tem riqueza material, mas você tem riquezas aqui dentro. Ele tinha muita riqueza, Nabuco. Orgulho, arrogância, prepotência, presunção. Riquezas que tomavam o lugar de Deus. E ele precisou soltar para receber. Não sei o que você precisa soltar. Mas quando você soltar o que você tiver que soltar, Deus vai te entregar o que Ele quer te entregar. Solte. Eu estou te dando um conselho difícil. E quando você receber um conselho difícil, tenha humildade para receber. Porque se você contrariar que você recebeu de Deus, você vai penar. Há pessoas que não querem soltar a sua própria vida, irmãos, para entregar a sua vida para Jesus. Não é verdade? Há pessoas que não querem soltar a sua própria vida. Se eu tiver que ser crente, eu vou ter que deixar isso e aquilo, Eu vou ter que deixar de beber, minha cervejinha, Se eu for crente, eu vou ter que deixar de praticar uns prazeres carnais aí, Se eu for crente, eu vou ser dizimista, É um conselho difícil, Eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para dar para a igreja, Mas é que se eu for crente, eu vou ter que mudar meu jeito de falar, vestir, andar, minhas amizades, Se eu for crente, eu vou ter que deixar de assistir determinados filmes e programas. É isso mesmo. Eu vou deixar algumas amizades. Exatamente, isso mesmo. Se eu for crente, eu tenho que batizar nas águas. É isso mesmo. O batismo da igreja católica não valeu não. É batismo nas águas.
É. Pastor, estou contrariado com esta palavra. Por isso que ele diz: quem ama a sua vida vai perder. Aquele rapaz não passou pelo batismo nas águas. Não sei, não vou julgar porque a história dele ficou encerrada por ali. Não sabemos depois, não há registros dele nos evangelhos. Não sei se lá na frente ele tomou uma decisão tardia, não sei. Mas vamos dizer que a história dele encerrou por aqui. Ele não passou pelo batismo nas águas. Olha para o livro de Atos, a gente está na jornada Atos, né? Até o capítulo 10, até agora, todo mundo que se convertia passava pelo batismo, Saulo passou pelo batismo, Cornélio passou pelo batismo, os irmãos que iam se convertendo passavam pelo batismo. Ele não passou pelo batismo. Ele não recebeu Jesus como Salvador. Ele não queria frequentar a igreja do pastor Pedro, dos outros apóstolos, porque a mensagem não condizia com a maneira que ele pensava Deus. Ele criou um Deus para ele. Deus é assim. Hoje as pessoas fazem isso na sociedade, não fazem? Deus é assim. Elas criam um Deus para elas. Crentes praticam idolatria, criando um Deus para si sem perceber. Criam um Deus para si. Deus é desse jeito. Deus ama todas as pessoas. Então, se Deus ama, Ele concorda com tudo que eu faço? Não, quem ama confronta. Amar não significa concordar. Amar tem muito mais a ver com confrontar do que concordar e apoiar. As pessoas criam um Deus para si. O meu Deus, chama Ele de Deus da Bíblia. Meu Deus aceita isso, aceita aquilo, aceita mais isso, aceita o que eu faço. Aliás, Deus é amor. Então Ele criou um Deus para Ele. Não, Deus, Ele aceita, eu cumpri os mandamentos e eu vou sempre à sinagoga, vou ver a pregação lá. Desde pequeno eu sou bonzinho. Ele criou um Deus para Ele. As pessoas não querem perder. Nesse mundo capitalista que a gente vive, essa mensagem capitalista que o mundo passa para a gente hoje, as exigências, as concorrências, os coaches passam para a gente hoje. Ter e ser. Perder não é uma palavra que combina. Mas aquele que ama é capaz de dar conselhos difíceis. E quem ama também recebe conselhos difíceis. Não sei o que você precisa soltar. Solte. Porque quando você soltar, Deus vai entregar o que Ele quer te entregar. Amém? Você entendeu isso? Nós podemos fazer uma oração? Por favor, fique de pé então. Quando você falar com teu pai, com teu aba, o teu paizinho, fale com sinceridade. Deus, eu não sei, ou eu sei o que eu preciso soltar. Se você não quiser ficar em pé, você pode ficar sentado. Se não aguentar aí, sei que a idade pesa, né? Já vai para 80 já ou já passou? Já passou já? Quantos? 83. Falta 42 para eu chegar lá. Tem chão ainda, né? Muita história para contar, mas não conta agora não. Se você não aguentar ficar em pé, você pode sentar, fica à vontade, viu? É o cansaço, é o vigor, sei como é que é. Tá bom? Quando você for falar com teu pai, irmãos, com teu Deus, fala com sinceridade. Deus, eu sei o que eu preciso soltar. Ele se ajoelhou, gente.
De repente ele pensava que ele estava acostumado com isso, né? Rico, chegar nos lugares, receber destaque, né? Ser percebido, ser notado. Ele estava acostumado com bajulação. Ele se ajoelhou e imaginou que, poxa, eu já sou o que sou, quando eu me apresentar para ele, eu vou receber a aprovação dele diante de todos. Porque onde eu vou, eu sou aprovado. Rico, né? Vem cá, sobe aqui, vem cá, fica aqui, ó. Ei, vem cá, lá, aqui, você não pode ficar lá, você tem que ficar aqui, ó. Aprovação de todos. Ele recebia reconhecimento de todos. Rico. De repente ele pensou, estou aqui prostrado, já estou fazendo cena, eu vou perguntar, ele vai falar, ele não vai ter coragem de me confrontar porque eu sou rico e tal, então, pá. De repente o cara é quebrado no meio. Vende tudo que tu tem, cidadão. Aí tu dá os pobres, depois tu vai ter um tesouro no céu. Aí depois que tu fizer isso, depois tu soltar, aí tu vem e me segue. Porque tem outra coisa que eu quero te entregar. Ele quer me entregar, hein? Se ele perguntasse, aí Jesus dizia uma coisa que não ia agradar muito a ele. Jesus ia dizer assim: eu tenho uma cruz para ti. Aquele que não nega a si mesmo e não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, ele não queria soltar. Será, gente? Será que ele não seria o escritor de um dos evangelhos? Evangelho segundo, sei lá o nome dele. Ou então será que ele não seria o apóstolo Paulo? O peso da renúncia é o peso das bênçãos que você vai receber. Deus é fiel na balança. Mas ele simplesmente ficou esquecido aqui, ó. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. Eu fico imaginando. Vamos imaginar? Alô? Vamos? Eu fico imaginando os cultos nas igrejas cristãs daquela época. E ele passando em frente o culto de uma igreja. Ele olhando lá para dentro. Vendo Pedro histericamente pregando. E lembrando o que Jesus tinha falado para ele. Vai, vende tudo que tu tens. Dá aos pobres. Ele passava direto. Acho que os olhos dele ficavam marejados de lágrimas, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, né? Ela penetra. Eu imaginando em outro dia, ele via Pedro pregando ao ar livre. Ele passava no meio daquele povo e ele lembrava do que Jesus tinha dito. Pedro estava lá. Ele disse para mim deixar tudo. E aquela coisa incomodava ele. Incomodava. Ele chorava e passava direto. É difícil soltar. É difícil. Sei lá, quem sabe outro dia ele passou num culto lá e estava tendo culto na igreja do pastor Pedro. Ele ficou lá atrás. Pedro pregando. E aquela palavra remoendo dentro dele. Vai, vende tudo que tu tens. E ele resistindo. E resistindo. E resistindo. De repente ele fazia como muitos fazem. Passa em frente a uma igreja, ó. E acha que está arrebentando. Vai lá, passa em frente. Já fez isso já? Pronto, estou bem com Deus. Era preciso soltar para receber o mais de Deus. O amor é capaz de dar conselhos difíceis,
Mas o amor também é capaz de receber conselhos difíceis. Quando você receber um conselho difícil, se você não amar o suficiente, você vai ficar contrariado com aquilo e vai se retirar triste. Mas se você amar, quando você receber um conselho difícil, você simplesmente vai se render e vai receber algo maior. Feche os seus olhos. Pai,